Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. Uma meditação para nós nessa viração do dia. Eu não sei como é que foi a sua semana, como foi o seu sábado hoje, esse Shabat, mas nós vamos fechar essa semana com esta palavra. Uma palavra que circunstancialmente ela é operada no humano, em nós. Toda a tentação vem sobre nós. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, em tudo. Jesus foi tentado. E nós também somos tentados. Eu não sei como você foi tentado esta semana, quais as suas tentações. Eu não sei como hoje você passou o dia, quais as tentações que vieram sobre você e qual foi o suporte, qual foi a sua atitude diante das tentações. Porque é inevitável que as tentações venham, mas nós temos que ter, aleluia, o princípio da palavra de Deus, a orientação do Senhor para vencermos as tentações. Mateus capítulo 6, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque de antemão o Senhor já nos assevera que temos tentações nessa vida. Somos tentados a cada dia, mas antes que elas venham sobre nós, o Senhor nos dá força, graça e estratégias para vencermos as tentações. Eu creio, Senhor, como a Tua palavra diz, nenhuma tentação vem sobre nós, além daquilo que possamos suportá-las. Ser conosco nesta hora, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos a orar. Os seus discípulos, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E agora Jesus deu uma estrutura de uma oração em si, porém, é uma oração que atinge toda o nosso ser, concernente ao nosso relacionamento com Deus, com o mundo e com os homens. Glória a Deus. E o pedido do Senhor Jesus é este: não vos deixe cair em tentação. Ou seja, quando a tentação vier, ó Pai, socorre-os, dá-lhes estratégias, avisa-os, orienta-os como vencer todas as tentações. Então, as tentações, elas são inerentes à vida humana. Todos nós somos tentados, tanto justo como injusto. Todo homem é tentado. No mundo, os homens são tentados a roubar, matar, destruir, são tentados a pecar, a fazer tudo que está em desconformidade com a vontade e a palavra de Deus. Nós, como crente, nós também somos tentados. E essas tentações independem das nossas vontades, independem de nós. Elas vêm sobre nós. Sabe por quê? Duas coisas. Nós temos um tentador. A Bíblia diz que Satanás é o nosso tentador. Ele guerreia dia e noite contra nós. Segundo, a nossa própria alma, que às vezes, através dos desejos antigos, através da vida antiga que tivemos, quer reivindicá-la para o nosso presente
onde já nascemos de novo em Cristo Jesus. Por causa disso que a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigam para o alvo, para a soberana vocação do Senhor, para a sua vida e para a minha vida. Você está entendendo? Diga amém. Então, querido, quando você é tentado, não quer dizer que você esteja em pecado, que Deus não está na sua vida, amém? Muito pelo contrário. Se você é tentado, certamente é porque você está andando num caminho contrário da tentação. E aí entra o nosso ser, entra a nossa vontade, entra a nossa determinação. Porque quem decide não pecar somos nós. Quem decide não ceder às tentações somos nós. O eterno Deus, ele nos auxilia, nos ajuda a não cairmos na tentação. Mas ela vem. E vindo a tentação, Jesus disse, então livra-os do mal, livra-os do resultado da tentação. Porque toda tentação tem um nível de malignidade contra a nossa alma, contra a nossa vida, contra nosso relacionamento com Deus. Então, o primeiro casal a ser tentado foi Adão e Eva. Ele investiu na vida da mulher. Por quê? Porque ele sabia que quando Deus deu os decretos para Adão viver junto com a sua esposa, Deus falou diretamente com Adão. E este certamente deve ter informado para ela. Então agora ele investiu na alma daquela mulher, mostrando para ela que tinha algo ilusório, algo que ela não conhecia. E uma das prerrogativas que Satanás usou é que se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus, você vai ser independente de Deus, você não vai precisar mais de Deus, você vai ser igual a Deus. E agora, aquilo abalou a estrutura daquela mulher. Não é? É isso que os homens hoje fazem. Os homens querem uma vida totalmente dirigida por ele. Uma vida egoísta, não quer a direção de Deus, a orientação de Deus. E por causa disso que o mundo está desta maneira. Mas agora, após Satanás investir na vida daquela mulher, ela começou a perdurar no seu coração. Então vou dar uma olhada, vou olhar mais uma vez. E quando ela olhou, diz a Bíblia, que aos seus olhos a árvore, o fruto daquela árvore era agradável, boa para se comer. Então, queridos, eu quero dizer para você que o pecado tem gosto, o pecado tem cheiro, o pecado tem fama, o pecado também tem glória, só que é uma glória efêmera e passageira. Mas o problema do pecado, o grande problema do pecado é a morte, é a separação de Deus, é a exclusão da nossa vida com a graça do Eterno. Você está entendendo? Glória a Deus, porque a palavra morte significa separação. A morte física, separação do espírito do corpo, e a morte espiritual, a nossa separação de Deus. Amém ou não amém? Então, querido, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor Deus pode todas as coisas. Ele, quando invocado, Ele está presente nos lugares, em todos os lugares, porém, amém? Todos os lugares da terra estão debaixo do domínio do poder do Eterno. Deus tem o controle de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jamais Ele terá ou teve esses atributos, amém? Por causa disso que Ele é totalmente diferente de Deus. Então Satanás, ele não pode ficar em 2, 3, 10 mil lugares, amém? Quando as pessoas dizem, eu expulsei Satanás aqui, eu expulsei ali, certamente são espíritos malignos, porque Satanás não é onipresente. Esses atributos de Deus são intransmissíveis.
Esses atributos de Deus, ele age através da igreja, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, através dos dons espirituais. Então, meu amado, nós vemos que Satanás é um ser limitado. Sabe por quê? Ele veio da essência de Lúcifer. Deus criou Lúcifer e Lúcifer transformou o seu caráter em diabo, Satanás, a antiga serpente e assim por diante. Então foi Deus que o criou. Sendo assim, amém? Ele é um ser limitado, porque alguém o criou. E esse alguém é Deus. Mas Deus é autocriador, é autoexistente, ou seja, ele existe por si mesmo. Ele criou a si próprio, por causa disso que ele é eterno. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não tem começo nem fim. E usa as letras do alfabeto grego, do alfa ao ômega, do princípio ao fim. Você pode dizer amém? Então o diabo está muito longe de ser igual a Deus. Não podemos nem pensar em compará-lo. Até porque agora, nunca foi. E agora, Jesus o colocou debaixo dos seus pés, tirando toda a autoridade e fazendo com que o seu tempo fosse limitado. E a Bíblia diz em Judas 6 que ele está em cadeias de escuridão, esperando o grande julgamento do Eterno. Então, querido, ele não é onisciente, por mais que ele saiba muitas coisas, ele não sabe tudo, ele não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ele é restrito àquele lugar. Glória a Deus. Então, querido, nós servimos a um Deus que governa tudo e todos. Agora, por um tempo, Satanás está solto, porque a Bíblia diz que ele será preso num poço por 1000 anos. Mas enquanto isso, ele está solto. E a função de Satanás, como falamos ontem, através da palavra de Deus, é matar, roubar e destruir. Então ele, quando foi expulso da presença de Deus, perdeu toda a essência da graça de Deus, perdeu toda a essência que Deus tinha botado sobre ele, da glória do Senhor, porque ele era um arcanjo de luz, e hoje ele é o príncipe das trevas. Glória a Deus. Pai de toda a mentira é Satanás, determinado a viver eternamente num lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu amado, o que Satanás não quer que você saiba é que ele não pode fazer nada na vida do Filho de Deus sem a permissão de Deus. Então, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é do Senhor, o maligno não pode tocar. Mas ontem nós ministramos a você que estava conosco, amém? Quando a Bíblia diz lá em Tiago 4, não deis lugar ao diabo, se lembra? Então isso quer dizer o quê? Que Satanás não conhece o nosso interior, Satanás não conhece o centro da nossa vida, Satanás não tem domínio sobre nós, ele não pode fazer nada contra nós, porque Jesus já o venceu. Agora, nós não podemos dar lugar ao diabo. E hoje, falando de tentações, a tentação é um meio pelo qual o homem pode ceder a Satanás, vir agitar a sua vida, vir destruir a sua vida, vir trazer problemas à sua vida. Então, por causa disso, Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Você não pode só orar a Deus, dizendo: Senhor, livra-me da tentação. Orar, muito importante, porém, você deve primeiro vigiar e orar. A vigilância e a oração está diretamente associado à vitória do homem de Deus, à vitória da mulher de Deus. Glória a Deus. Então ele não pode fazer nada,
porque Deus nos blindou com o sangue do Cordeiro. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós estamos descansando. Agora Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu decisões próprias. Nós é que decidimos a nossa vida, para onde vamos, para onde nos direcionamos, o que fazemos, amém, querido? E o que pensamos. Então, amado, é verdade que Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Porém, a tentação, nós temos que vigiar, porque se nós cedermos à tentação, é o meio pelo qual nós damos lugar a Satanás a agir na nossa vida. Essa permissão, né, que só vem do Senhor, é tanto verdade que ele reclamou quando Deus colocou a cerca de proteção à volta de Jó. Viste meu servo Jó, mas o Senhor o protege, ele é um protegido do Senhor, um homem rico, ele só tem essa atitude porque o Senhor tem dado o melhor para ele, é o mais rico desse Oriente. Então, meu amado, você sabe que ao seu redor tem uma muralha de proteção, uma muralha de fogo, a proteção de Deus. Agora, nós não podemos a quebrar, amém? O segredo dessa muralha, porque há um segredo que Deus colocou dentro de nós e só nós conhecemos. Assim, diante dessa situação, vemos que ele, mesmo que inimigo, tem a intenção de fazer o mal, ele tem que pedir autorização para tocar no Filho de Deus. Agora, veja bem, Satanás não fica hoje ladeando o céu, procurando Deus para procurar nos tentar. Não. Ele está no cosmos. Ele está agora nessa terra e foi lançado à terra em meia escuridão. Então ele é o tentador das nossas almas. E ele começa, aleluia, até a usar a própria palavra, argumentos, cuidado. Porque às vezes Satanás usa o argumento da própria palavra indevidamente para tentar nos seduzir à tentação. Nos seduzir, porque ele fez isso com Jesus. Jesus, santo, maravilhoso, foi enviado ao deserto. E a Bíblia diz que quem enviou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E a finalidade de o Espírito Santo levar Jesus ao deserto é para que ele fosse tentado por Satanás. Porque Deus sabia do caráter do seu filho. E agora, naquele deserto, Satanás investiu na alma de Jesus, nas necessidades daquela hora da vida de Jesus. Qual a maior necessidade de Jesus naquele deserto? A princípio, era o pão, era a água. Ele tinha 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Glória a Deus. Então a sua necessidade primordial era comer e beber. Então foi aí que Satanás investiu na necessidade física de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o que eu quero dizer com isso? Que Satanás, ele vai usar uma necessidade ou algumas necessidades da sua vida para tentar ludibriá-la, para ceder à tentação. Porque nós temos as nossas necessidades, mas a Bíblia diz que quem nos dá essa graça de suprir as necessidades é Deus, porque Deus há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Glória a Deus. Então, meu amado, glória a Deus, é Deus que supre a nossa vida. Então aqui Jesus disse, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Então Jesus, ele conhecia a palavra, ele conhecia o princípio de Deus, e ele venceu a Satanás
pelo poder da palavra. Então, Satanás, ele vai tentar nas fragilidades da sua alma, nas necessidades da sua vida pessoal, financeira, emocional. É nessas fragilidades, é nessas necessidades que nós mesmos temos. Nós temos essas necessidades, porém, ele vai astutamente tentar tirar você do propósito de Deus. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá da sua vida. Então, queridos, nós vemos que o Senhor ergueu a muralha ao seu redor, que é impossível ser ultrapassada. E Satanás, por mais que tente, não pode pular esse muro. Não pode pular esse muro, a não ser que haja uma brecha no muro. Não dê lugar, não dê espaço a Satanás. O muro está perfeito. O muro está perfeito. Mas quem abre a brecha do muro é o homem. Isso não significa, no entanto, que você não seja tentado, atacado ou incomodado. Ele anda em nosso derredor, tentando a quem possa tragar. Vigiai, porque ele anda em nosso derredor, tentando a quem possa tragar. Não fique neurótico, não fique preocupado. Agora eu tenho que todo dia, toda hora, ficar pensando onde Satanás está. Nada disso. O importante é você, a cada dia, a cada minuto, ter a certeza que a proteção de Deus, a graça de Deus está sobre você e que você está debaixo dos cuidados eternos de Deus. Amém? Então não nos interessa aonde o inimigo esteja, o que ele esteja fazendo. O importante é nós termos a certeza que o guarda de Israel não dormita. Eis que não dorme o guarda de Israel. É esse que peleja a sua vitória, é ele que peleja a sua causa, é ele que nos concede a vitória. Glória a Deus. Mas mesmo que isso, ele venha atacá-lo, venha tentá-lo, incomodá-lo, o Senhor jamais permitirá que você seja sobrecarregado, porque não vem nenhuma tentação maior que nós não possamos suportá-la. É como no frio, Deus não dá um cobertor menor do que o frio que vem sobre nós. Então quer dizer o quê? Que antes que a tentação venha, dentro de nós, Jesus, o Espírito Santo, nos capacita em poder para vencermos todas as tentações. O Senhor jamais permitirá que você seja sobrecarregado. Se alegre porque Jesus está lá e vai resolver essa situação, porque nós não temos força para enfrentar o diabo. Quem nos fortalece é o Senhor. E ele já deu esse poder. Lucas 10, 19. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões, e mal nenhum chegará à sua vida. Glória a Deus. É certo que a tentação vem. A tentação vem. E nesta hora, você tem que saber discernir a voz que vem à sua vida. Glória a Deus. Porque quando a tentação vem, Deus de antemão já lhe deu graça e capacitação para vencê-la. A tentação vem certamente. Tanto que o próprio Jesus Cristo, nos ensinou a orar. E não nos deixe cair em tentação. A probabilidade do homem cair, do crente cair na tentação, nós estamos à deriva, mas é que nós temos uma alma. Deus salvou o nosso espírito, nos deu um espírito novo, mas nós temos uma alma com sentimentos, pensamentos, desejos. E muitas vezes vem desejos, sentimentos,
pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, não estão de acordo com a vontade de Deus para o nosso destino. E é nesta hora que nós temos que repreender e vencer a tentação. Glória a Deus. Satanás, não é? Enquanto você for tentado por Satanás, lembre-se que Deus nunca vai deixar que você tenha mais do que pode suportar. Ele sempre nos mostra uma saída. Você pode ficar ciente que não há tentação que venha sobre nós, os redimidos de Cristo, os salvos pela sua graça, que não a possamos vencê-la, porque Ele de antemão já nos deu a graça de vencermos a todas as tentações. E não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, livra-nos do mal, porque toda tentação vem semeada de sementes do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que Jesus está dizendo? O Senhor é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. É o El Shaddai. O Senhor tem todo o poder. Satanás, o inferno estão debaixo da tua autoridade, porque tu és o rei do reino. E Jesus veio para vencer o diabo e a morte e decretar a falência. Então teu é o reino, o poder e a glória. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia! E a glória do Eterno, aleluia, está sobre Jesus. E essa glória se manifesta sobre a igreja do Senhor. Então, meu amado, saiba que Deus é um muro de proteção ao seu redor. Deus é um muro, você está guardado. Então não abra a porta do teu coração para o inimigo. Não abra a porta do teu coração para o pecado. Não abra a porta do teu coração para as inconveniências dessa vida. Mas esteja sempre abrindo a porta, recebendo graça de Deus, alimento de Deus, unção de Deus, alegria de Deus, fortalecimento de Deus. E você será o homem mais feliz dessa terra, a mulher mais feliz dessa terra. Que Deus abençoe a sua vida. Que você saiba que as tentações vêm, mas nós somos capacitados e somos, pelo Espírito Santo, para vencê-las em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora. Amém, querido? Glória a Deus.